Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Jair Alves, eu sou criador do canal Meus Nobres, como vocês já conhecem, vocês que já assistiram meus vídeos. Eu tô aqui para também, mais uma vez, responder uma pergunta de uma aluna. É uma pergunta interessante, ver se as pessoas têm algumas dúvidas e tal. Eu tô aqui para tentar, pelo menos, amenizar essas dúvidas e acredito que vocês farão novas pesquisas e com certeza vocês crescerão mais. A pergunta é a seguinte, irmão Jair, é o seguinte, o galo que cantou na ocasião da traição, da negação de Pedro, foi um galo mesmo? Foi literalmente um galo? Na verdade, é uma pergunta interessante. Eu vou aqui tentar, pelo menos, amenizar para vocês essa questão, que é o seguinte. Existem algumas coisas na Bíblia, nas Escrituras, que nós, como estudantes das Escrituras, temos que saber. A primeira coisa que nós temos que saber é saber interpretar as Escrituras e usar alguns recursos da teologia para poder chegar mais próximo a uma resposta plausível. Essa questão do cantar do galo, vamos fazer aqui. Eu aconselho você também, que é estudante das Escrituras, a estudar a matéria hermenêutica e a matéria exegese bíblica, que são matérias que vão ajudá-los a chegar mais próximo a algumas respostas polêmicas, porque essas matérias, elas ajudarão vocês a ter uma boa interpretação das escrituras. Então, o primeiro conselho meu agora é pedir para que vocês estudem esta matéria, hermenêutica e exegese bíblica, tá bom? Nós vamos usar, na interpretação desse texto, dessa passagem bíblica, dessa passagem um tanto polêmica, nós vamos usar alguns recursos da hermenêutica e da exegese bíblica, tá bom? O primeiro recurso que nós vamos usar, nós sabemos que nós temos que todo assunto polêmico das escrituras, nós temos que levar em conta algumas coisas, como contexto histórico, contexto geográfico, nós temos que às vezes recorrer às línguas originais, que é o papel da exegese bíblica, para poder aprofundar um pouquinho mais, para chegar próximo a uma boa interpretação. Se não resolver o problema, pelo menos chegará próximo a uma resposta plausível aí, entendeu? Então nós vamos usar alguns recursos para poder interpretar essa passagem bíblica. Eu quero aqui começar usando um recurso geográfico. Essa passagem de Pedro, que mostra Pedro negando Jesus, e mostra Jesus também falando para Pedro, antes que o galo cante 3 vezes, você vai me negar. Me negará antes que o galo cante 3 vezes. E é interessante, primeiro, nós fazermos algumas observações. A primeira observação que nós temos que fazer, para chegar a uma boa interpretação desta passagem, é saber que quando Jesus foi crucificado e começou a ser julgado, ele foi levado em Jerusalém e próximo a uma fortaleza chamada Fortaleza de Antônia, que ficava próximo ao templo de Jerusalém. E nessa Fortaleza de Antônia era um lugar considerado ali pelos judeus um lugar um tanto sagrado, porque as coisas sagradas elas ficavam ali, o templo e coisas sagradas ficavam naquele lugar, e os judeus eles eram muito cuidadosos em preservar essas coisas. Então nós vamos fazer o seguinte, nós vamos usar também um recurso chamado recurso literário, que está escrito na Mishnah. Mishnah é um documento, um livro de tradição judaica que tem como finalidade orientar o povo judeu em assuntos como leis agrícolas, festas, leis domésticas, leis do templo, impureza, visando a preservação dos lugares sagrados. Então, essa Mishnah, que é um recurso literário, que é um livro que está acoplado ao Talmud, que também é um livro de tradições judaicas, ele dá bastante assim, orientações para os judeus concernente às coisas do templo, as coisas sagradas. E nessa lei, nessa tradição, nesse livro de tradição judaica, está escrito o seguinte, que era proibido os judeus criarem galos, galinhas, próximo ao templo, em Jerusalém. Se quisesse criar, poderia criar, porque não era considerado um animal, aves imundas, mas era considerada aves que poderia sujar as coisas do templo, por ciscar muito, então ele podia defecar nas coisas sagradas e ela ciscar em alguns cadáveres de alguns animais e levar para dentro para as coisas sagradas. Então era importante que quem quisesse criar esses tipos de aves tinha que ser fora de Jerusalém e nas partes mais desérticas dali da cidade. Então é muito interessante isso. Então o que acontece? Outra coisa que nós temos que observar também é o seguinte, quer dizer,
Em outras palavras, era muito difícil ter galos ou galinhas ali próximo aonde Jesus foi crucificado, foi julgado, e onde Pedro negou. Muito difícil encontrar um galo ali. Outra coisa que nós temos que observar também é que a vigília, o dia, lógico, em Israel é dividido em duas partes, 24 horas, de 24 horas, 12 e 12. Só que as vigílias, elas eram divididas em quatro vigílias, 12 horas em 3 horas. Esse costume de dividir a noite em 4 vigílias, ele foi assim acatado por Israel por causa das leis romanas. Porque no Antigo Testamento era dividida em 3 vigílias. Já pulando para o Novo Testamento, essa vigília já dividiam essas vigílias em quatro partes, né? A primeira vigília, às 6 às 21 horas, que é chamada do pôr do sol. A segunda vigília era das 21 horas às 0 hora. E a terceira vigília era das 0 horas às 3 horas da manhã. E a quarta vigília, das 3 às 6, que era chamada de o raiar do sol. Então, ia do pôr do sol ao raiar do sol, essas 4 vigílias. E o interessante também, nós descobrimos que existia a meia-noite, a vigília na meia-noite e a vigília das 3 horas da manhã, a guarda romana fazia uma troca de postos. O soldado saía de um posto e para o outro, e eles tocavam uma trombeta, né? Essa trombeta que eles tocavam, ela era chamada em latim de galicínio. E esse galicínio, traduzido para a nossa língua, ela vai dar a palavra cantar do galo. Interessante, né? Galicínio. Então, esse galicínio, ele é dividido, ele tocava 2 vezes. O primeiro galicínio tocava meia-noite, o segundo galicínio tocava às 3 horas da manhã. E como eu já disse, traduzido era o cantar do galo. Então, provavelmente, se a nossa interpretação estiver correta, que eu acredito que esteja, e a maioria dos eruditos, também estudantes da Bíblia, acredita que esteja certo também, essa tradução e essa interpretação, o galo que cantou não seria um galo literalmente uma ave, mas seria essa trombeta chamada galicínio, que traduzido seria o cantar do galo. Jesus, em Marcos capítulo 13, versículo 35, ele também fez referência a essas 4 vigílias, quando disse assim, vigiai, porque vocês não sabem em que hora há de vir o Filho do Homem, ou que hora vai acontecer essas coisas. Ele citou as 4 vigílias dizendo assim, vocês não sabem se vai ser à tarde, à meia-noite, no cantar do galo ou de manhã. Então Jesus fez referência, né? Quando Pedro negou as 3 vezes, provavelmente ele começou a negar Jesus antes da meia-noite, primeiro galicínio, e até 3 horas da manhã ele tinha já negado 3 vezes. Aí o galo cantou, que foi o toque da trombeta, a troca de guarda. E geralmente os guardas tocavam 2 vezes, tocavam ao norte e ao sul, para todos ficassem ali sabendo que estava acontecendo a troca da guarda romana. Então provavelmente esse cantar do galo não seja um galo literalmente, mas seja essa trombeta chamada galicínio que avisavam a troca de guarda da guarda romana. Então é muito importante nós sabermos assim interpretar as escrituras e buscar os melhores recursos para poder interpretá-la de uma maneira mais plausível, ok? Eu acredito que pelo menos ajudou um pouco aí vocês a ter uma boa interpretação, né, desta passagem. E com certeza você vai dar uma crescida aí no seu conhecimento. Então eu acredito que você vai, a partir de agora, usar os recursos da hermenêutica e da exegese bíblica para poder interpretar certas passagens das escrituras, ok? Eu gostaria também de fazer um pedido para vocês, que como eu já disse no último vídeo, o meu canal é um canal novo, né? Então eu estou buscando ter pelo menos até o final do mês uns 1000 inscritos para poder monetizar. Então eu gostaria que você, além de deixar o seu like, comentasse nos comentários, você deixasse a sua opinião, fizesse uma pergunta também e compartilhasse pelo menos para 10 pessoas, né, da sua família, da igreja, para poder ajudar o canal. Pode ser assim? Eu agradeço a todos. Um beijo no coração de todos e espero que você tenha uma ótima semana aí, abençoada por Deus e na presença de Deus. Amém? Muito obrigado a todos e até o próximo vídeo.